Uma senhora de quase 50 anos subindo na árvore para gravar um vídeo para as marlínguas ficar querendo que eu caia. Você não tá torcendo para eu cair não, né? Porque se tiver, pode parar de me seguir agora. Ai, olha, senhora! Vamos subir a árvore. Ai, gente, tem um trono aqui. Olha isso aqui, ó. Cabe minha bunda certinho aqui dentro. Eita, que nós vamos falar de um assunto aqui, subida numa árvore. E eu espero ficar em cima dela até o fim do vídeo. Gente, o negócio é o seguinte. Registrar é importante, necessário e a melhor coisa que você pode fazer pelo seu cérebro. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu não vou trazer nomes especialistas aqui, porque se você der um Google aí, você vai achar um monte de gente falando sobre isso. Eu quero ir direto e reto no assunto, tá bem? Desde criança, eu sempre tive o hábito de escrever. Aliás, eu comecei a escrever sozinha, antes de entrar na escola, só que eu escrevia tudo espelhado, tudo de trás para frente, todas as letras viradas para o outro lado. Isso me rendeu muitos probleminhas na escola, para falar a verdade. Graças a Deus superado, não me bloqueou em nenhum momento esse lugar da escrita, pelo contrário. Eu amo escrever, ler, pesquisar, estudar, isso é minha vida, assim. Eu acho que se você olhar para minha vida, eu gastei mais tempo enfiada num buraco estudando do que fazendo outra coisa qualquer. Esse registro aqui, ó, é um compilado que eu tô fazendo agora, porque eu tô reorganizando os meus cadernos, que é sobre a minha jornada de busca de um Deus, que obviamente eu fui buscar nas religiões, e como vocês viram nos vídeos anteriores, eu fui encontrar bem fora dela, né? Tem o livrinho também, esse livro aqui ele tem 10 anos, porque eu não escrevo diariamente nele. Vou falar a respeito disso, porque que é o livrinho da gratidão. Porque eu tive realmente muitos momentos assim que eu não queria escrever nada sobre agradecer não, só queria descer o sarrafo no que eu estava vivendo. Um outro livro que eu não trouxe para cá, porque primeiro que eu estou em cima de uma árvore, eu vinha pro meio do cerrado, pro meio do mato, carregar uma mochila com um monte de caderno que eu tenho, não ia funcionar. Mas eu quero falar dele também, que é o livro que eu chamo de Livro das Sombras. Depois eu descobri que na bruxaria tem aí um negócio chamado Livro das Sombras, que é um livro de feitiços lá, não sei das quantas. Apesar de eu amar magia, de eu estudar magia, eu tenho um livro de magia. E eu não faço magia contra as pessoas. Então, portanto, esse livro aí da Sombra das Bruxas, para mim ele não serve. Que são o livro das sombras? É o livro da não gratidão. Então, ao invés de eu escrever no livro da gratidão, eu vou pro livro de rasgar a minha alma, de xingar, de debulhar, de botar para fora aquilo que tá me incomodando. Aí sim, depois de muito derramar ali, isso é por conta da minha história, tá? Acho que tem gente que tem uma vida muito mais leve do que a minha, que talvez não precise de um livro das sombras. Mas se você vive sob ataque, se você tem depressões permanentes não, constantes, enfim, você vai precisar colocar isso para fora mais do que pela palavra. Porque a magia de escrever é uma coisa que a ciência já explica, a psicanálise já explica. Existe uma programação cerebral e um desentulhar da sua mente. Então, quando você escreve, por exemplo, todo ano eu compro uma agenda, né? Essa aqui é a agenda de hoje. Só que ela é a minha agenda, vamos dizer assim, o meu livro, o meu caderno mais bagunçado, que vai ter coisas de tu com té, assim. Tem lista, tem coisas, ideias que eu vou jogando aqui. É o caderno mais bagunçado. Então, esses cadernos que eu sei que eu vou ficar jogando coisas aleatórias, normalmente é uma agenda do ano. Eu tenho também um outro livro onde eu escrevo coisas mais profundas, que são as minhas... Depois de me derramar no livro das sombras, depois de contextualizar isso e conseguir encontrar algo para agradecer, depois que eu me derramo lá nas sombras, aí eu consigo sintetizar e dar um norte para aquilo que eu quero, de falar, não, beleza, então eu vou colocar força nisso daqui. E aí eu vou colocando percepções, os meus insights, que é o livro que eu chamo normalmente de grimório. E às vezes eu uso para isso também, e depois eu passo para esse livro para ficar mais organizado, porque eu sou muito bagunceira na hora de escrever. É um caderno onde eu coloco ideias para poder, sei lá, conversar com alguém. Se eu tiver que conversar com alguém, é aqui que eu vou ter uma conversa antes de ter a conversa. Então, se eu preciso, sei lá, fazer uma reunião, dar uma palestra, qualquer coisa, vai pro cadernão mesmo, aquela coisa assim bem desordenada, e depois eu vou sintetizando isso. E é daqui também que eu vou extraindo esses movimentos de quando eu vou colocar força em algum projeto.
como eu já falei nos vídeos passados também, eu estava sempre nesse movimento de ter que desmanchar tudo que eu estava fazendo e sair correndo para outro canto. E, sinceramente, viver esse tipo de lugar com famílias tóxicas, seja um casamento, sejam pais, seja onde for, que você vive num lugar opressivo, muitas vezes você precisa tirar a força de dentro para começar um novo projeto. E esse foi o meu processo, pode ser que não seja o seu. Mas escrever é realmente uma mágica e um trabalho terapêutico. Existe aí a escrita terapêutica, né, que a gente pode falar aí profundamente a respeito disso, que é um lugar justamente de você colocar para fora coisas sem se cobrar muito, né? Então eu vou daqui para frente colocar alguns rituais que você pode usar, ainda que você tenha ou não essa vida tóxica, em que você tenha que deixar coisas, pessoas, relações para trás e se desfazer de tudo e de repente começar tudo de novo. Esse estado fênix para mim foram os cadernos que me sustentaram, buscando novos caminhos de me manter de pé e tendo um propósito de vida. E aí, de novo, como já disse em outros caminhos aqui, não sei se eu já falei aqui, um propósito, né? Que não é esse propósito de, o meu propósito é mudar o mundo. Cara, você só vai mudar o mundo mudando você. Então, um dos padrões que eu quebrei da minha família foi aceitar esse lugar de, pobre, coitada, deprimida. Deprimida é o cacete. Pode falar isso aqui? Pode xingar palavrão aqui no YouTube? Porque se não puder eu vou xingar, tá bem? Então tá bem. Porque assim, existe sim a depressão, que é química do cérebro, né? Sei lá. A depressão que a pessoa nasce com ela e vai morrer com ela e precisa tomar remédio. E existe uma depressão que ela é imputada para você. Quando você é ovelha negra, patinho feio, excluído, rechaçado, vive com pessoas tóxicas, você vai ter depressão, você vai viver lutos. Seja porque você está deixando as coisas para trás, seja porque você não entende por que aquilo ali está passando, né? Por que você está vivendo isso? Por que isso acontece comigo? Então, esses lutos, esses lugares vão levando a gente para lugares depressivos. E dentro de uma estrutura terapêutica, o que ficou muito claro para mim, que o psiquiatra ele falou claramente, sai de perto dessas pessoas que você sara amanhã. Vivendo o que você vive, não tem como não ter pânico, não ter ansiedade, não ter depressão, não ter problemas financeiros, porque eu não tinha nenhum sintoma específico das doenças que queriam colocar em mim, né? Então, assim, voltando para o lugar dos cadernos, vamos colocar aqui essa postura de autocura, de autoconhecimento, autoestudo, que serve para qualquer pessoa. Quem vive, quem não vive esse processo doentio, vai se beneficiar desses processos. Então, uma das coisas que eu faço, que é nesse caderno aqui, é deixar ele do lado da minha cama, na minha cabeceira, com uma caneta, quando eu vou dormir. Por quê? Porque eu vou escrever coisas e às vezes eu deixo o celular também, sem o Wi-Fi ligado, para não afetar o meu sono. Por quê? Porque quando a gente acorda no meio da noite, às vezes você acorda lembrando de um sonho. Se você deixar para você anotar depois, isso pode ser que não funcione. E por que é importante anotar isso? Porque quando eu acordar, eu vou querer ir lá para o meu caderninho de estudos oníricos. Então eu tenho um onário, que é um diário de sonhos. E nesse momento que eu vou escrever os sonhos, né? É uma coisa garranchuda, então eu prefiro não colocar no meu diário específico. Outra coisa que eu faço é acordar e escrever alguma coisa, qualquer coisa. E eu não passo muito tempo fazendo isso. Às vezes eu escrevo alguma coisa que me incomodou do sonho, do sono, do dia anterior, ou eu planejo o meu dia ali, hoje eu preciso fazer o quê? Aí eu vou fazendo perguntas, como estou me sentindo? Então é muito importante. Outra coisa que é muito importante fazer logo pela manhã é justamente essa sensação. Como estou me sentindo? Estou me sentindo bem? Acordei bem? Dormi bem? Acordei mal? Tive pesadelo? Não tive? Como que tá esse sentimento? Porque ao longo do dia você vai se percebendo e tentando detectar como isso está se configurando ao longo do dia.
No final do dia, antes de dormir, eu também gosto de me sentar e olhar para isso que eu escrevi, para isso que eu preciso compilar ali de como eu estava me sentindo. E aí isso aqui vai para as mulheres. Eu tô com uma parte aqui que eu tô... Esse ano eu não comprei a mandala. Eu peguei algumas mandalas que, por conta dessas maluquices aí, eu acabei não usando. Então eu uso a mandala lunar. O que é a mandala lunar? É para você acompanhar o seu ciclo menstrual. Então você vai ver se você está mais inchada, se você está, se esse sentimento de estar mais down ou mais up faz parte do seu processo cíclico. Então se é uma TPM, se é uma pré-ovulação, porque a gente vai ter movimentos e a gente pode falar um vídeo específico disso aqui, porque eu acho que é muito interessante, de como você se acompanhar. E aí, é nesse lugar da mandala lunar que a gente vai percebendo alguns padrões. Eu, por exemplo, percebi um padrão de uma dor de cabeça na lua cheia. Não tenho mais, graças a Deus. Porque eu fui percebendo esse padrão e junto com o diário, eu fui percebendo que tinha uma associação a uma pessoa. O que eu fiz? Cortei a pessoa. Acabou. Quer dizer, antes de cortar, eu fui lá ter uma conversa, obviamente. Levei para terapia, expliquei, mostrei, vi o que estava acontecendo. A terapeuta falou, olha... Vai lá, tenta uma conversa, diga como você se sente, as coisas como você percebe e tudo mais, e vamos ver como é que essa pessoa reage. Se ela não for uma narcisista patológica, ela vai aceitar, vai compreender, né, e vocês vão conseguir fazer as pazes. Fazer as pazes não, porque não tinha uma briga, tinha um problema recorrente. E quando eu fui conversar com essa pessoa, ela se mostrou, obviamente que a terapeuta me mostrou, segui eu também por estudar terapia, eu sabia quais eram os sinais que eu tinha que observar ali. Olhares, respostas, sentimentos, as devolutivas ali. Ficou claro que era uma narcisista patológica e eu aí, sim, cortei. Então o autoconhecimento, ele vai nos levando para um lugar de capacidade de lidar com esses processos. Outra coisa que ficou muito clara para mim, nesse lugar, foram os estudos oníricos, porque o nosso inconsciente ele sempre vai trazer aspectos daquilo que você está vivendo, e aí tem sonhos e sonhos, né? Existem aqueles sonhos que são lixos mentais, que são coisas que você conversou, que você lidou ali durante o dia, e aí você sonha com uma coisa meio bagunçada. Ok, isso daí para mim é o lixo mental. E existem outros sonhos também, e aí tem os premonitórios, que você sonha com uma coisa que está acontecendo e daqui a pouco essa coisa acontece. Tem ainda o que a gente chama de sonhos lúcidos, né? Que você se percebe presente ali, fala, caramba, eu estou sonhando. E que muitas vezes você nem consegue ficar no sonho quando isso acontece. Mas, quando você fica no sonho, existem dois processos que podem acontecer aí. Você se divertir no sonho e criar uma outra realidade. Então, você pode criar uma nova aparência para você, uma nova família, um universo paralelo, onde você vai interagir ali como se você tivesse vivendo essa vida aqui. E você pode fazer isso várias vezes. Atualmente, acho que as pessoas chamam isso de shiftar, onde você cria outras realidades, você pode fazer encontros com outras pessoas e consciências e por aí vai. Isso é extremamente mágico, pode nos trazer também muitas percepções, porque no inconsciente vão ser sempre arquétipos e símbolos, e aí estudar os símbolos é muito interessante. Eu tenho um caderno só de símbolos. E outro sonho lúcido também que pode acontecer, que para mim é o que mais acontece, eu não tenho essa mania de shiftar, eu me percebo, eu não fico tentando acordar no sonho, mas eu me percebo sonhando e falo, meu Deus, eu já estou sonhando. E normalmente tem uma pessoa comigo me instruindo. Então esses sonhos, que eu gosto de chamar de sonhos espirituais, se eu acordar, eu volto para o mesmo sonho e o assunto continua. Então, não é uma coisa assim que vai se perdendo ali, como as pessoas que tentam ter lucidez e falar, essa noite eu vou dormir e vou lá para Paris, porque isso acontece também. Então, o sonho espiritual, para mim, ele é um estudo para além desse lugar. Então, escrever o que você se lembra disso é extremamente importante, porque ali tem instruções da sua, vou chamar de missão, mas não é nada assim que você tenha que cumprir. Mas faz parte daquilo que vai te ajudar a transpor os seus problemas e aprender aquilo que você veio aprender, evoluir o que você veio evoluir, ensinar o que você veio ensinar. Então esses processos vão te ajudar também a categorizar o que é cada tipo de sonho. E tem sonhos que são apenas sonhos também, que não é necessariamente um lixo mental, que não é um sonho lúcido, um estudo, e que você vai perceber que o seu inconsciente está te trazendo algum recado. Então, por exemplo, às vezes você sonha com uma pessoa, a vizinha que é uma fofoqueira.
E aí ela tá lá fazendo uma fofoca, não sei o quê, sei lá, fazendo uma coisa lá no seu sonho. Quando você sonha com essa vizinha, não quer dizer que é a vizinha, quer dizer que é o que ela representa para você. Então, se ela representa fofoca, é alguma coisa sobre fofoca, entende? Pode ser que seja sobre a pessoa? Pode. Se você sonha com uma irmã, com uma mãe, não necessariamente é a mãe, mas o arquétipo da mãe, da cuidadora, da líder, da matriarca, sei lá, uma gerente, uma figura de autoridade e que seja ali uma cuidadora, nutridora. Então, quando você vai aprendendo a associar o que você está sonhando com o que você está vivendo, isso também vai te dando passos melhores aí para você ter insights e uma caminhada mais tranquila e de autocura, obviamente. O que mais que eu poderia dizer a respeito de cadernos? Assim, para mim é um lugar não só de derrame das coisas que eu preciso tirar de dentro de mim, configurar, como também um espaço de eu fazer uns desenhos, de eu trazer algumas... não caia não, meu filho! Umas ideias, algumas coisas assim. Foi nesse processo de começar a registrar essas coisas que eu percebi que eu estava tendo um chamado para poder trazer o meu conhecimento, as coisas que eu vivo para a internet, sem me colocar como uma guru que vou aqui ensinar alguma coisa para alguém, como uma professora, apesar de eu não ter nada contra isso, tá? Pessoas que vendem cursos, pessoas que vendem processos, que ensinam determinadas coisas, mas eu quero trazer com uma visão de pessoa comum, cara, eu não tenho um instituto para você estudar isso, mas eu posso trazer você para dentro de um grupo junto comigo, ou dentro de uma chamada de vídeo, não vou me incomodar, não tem nada que me impeça de fazer isso, de conversar mesmo, sabe? De trocar experiências. Eu já fiz algumas vezes esse tipo de grupo e foi muito proveitoso, para mim pelo menos, para algumas pessoas que participaram também, e tem outras que acabam saindo, que eu acho que é natural de todo grupo que a gente se envolve, a gente se conectar em determinados momentos ou não, com pessoas ou não, enfim, faz parte. Mas é isso que eu quero trazer, sabe? É como uma pessoa que simplesmente... Oi, periquitito! Uma pessoa que está aqui simplesmente querendo dividir esse conhecimento, sabe? Falar das minhas experiências, de como eu lido com isso e o que eu faço com isso, para que você possa fazer isso também de uma maneira autoguiada, né? De uma maneira que você possa validar as suas experiências, sem precisar necessariamente de uma resposta terapêutica, por exemplo. Porque, às vezes, o terapeuta ele só vai validar o que você já sente, né? Ele não vai te dar nenhuma resposta mágica. Ele vai falar, você tem razão. Vai lá e verifica, né? O que você pensa disso? E me fale mais disso. Então, às vezes, você só precisa falar mais disso com você mesmo. E é sobre isso, assim, esse caminho. Outra coisa também, acabou de abrir aqui uma página, ó. 144 sempre. 144 sempre me mostra que se mostra. E se aceito a força desse número na minha vida, vem como um guia de que sim, faço parte de um projeto maior de que eu possa sonhar. Então, apenas eu me entrego e confio no processo. Nada é bom ou ruim, apenas acontece como, quando e com quem me traga o que, estou sem óculos, necessito. Só vou. Então, esse número para mim foi um guia, realmente, sabe, de processos que eu ficava, Deus, eu sou burra, você precisa decodificar para mim, me mostra, desce aqui, fala comigo, seja claro, não venha com enigma. Então, tem coisas que Deus vai mostrar, mas, cara, esse homem de barba num trono, aliás, nem homem ele não é mesmo? Ele vai falar com a gente através de códigos. Então, quando você começa a decifrar esses códigos, vira uma magia incrível. Então, eu tô toda arrepiada de falar disso, porque é isso, sabe? É impressionante como a gente vai realmente encontrando, quando a gente vai descendo na toca do coelho, até onde você quer ir na toca do coelho, Alice? A gente vai encontrando essas respostas e é muito, muito gostoso de você... Apesar dos momentos difíceis, a gente está num mundo ruim. Ruim não, isso aqui é um paraíso, né? Mas assim, existem coisas ruins, duais, que vão acontecer.
mas a gente consegue surfar nesse lugar, né? Eu acredito que eu escolhi estar aqui nesse mundo e eu acredito que você também escolheu. Então, por essa escolha e por todos os contratos de esquecimento, de peso carnal que a gente carrega, de possibilidade de errar, inclusive, não é mesmo? Eu mesma errei feio e fui parar num lugar assombroso, como eu contei no vídeo passado, porque faz parte do contrato. Se você fizer cagada, você vai ter que se limpar, meu querido. Então, né, esses processos todos foram acontecendo para mim de maneira muito fluida. E isso é muito triste que eu não possa trazer os meus cadernos do passado, porque teve um momento da minha vida, eu não vou chorar, eu vou chorar, que eles foram jogados fora, toda a minha arte foi jogada fora. Tudo foi pro lixo, tudo que eu desenhava, tudo que eu escrevia, tudo que eu fiz. Até os meus 19 anos foi pro lixo. Então, mas isso não me castrou, isso não me impediu, isso não... Claro que muito tempo eu fiquei sem expressar a minha arte por muita dor, sabe? Mas a escrita me acompanhou. Essa eu não posso dizer que eu parei, eu passo períodos assim escrevendo menos. Não é todo dia que eu vou lá, vou escrever de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei o que, nananã. Então sim, temos ciclos, né? Mas respeitar essa necessidade e essa magia de escrever, me desculpa. Eu choro à toa. E eu não quero regravar. É isso, assim, recuperar esse lugar também da minha arte. Durante muito tempo eu só escrevia e rabiscava com a caneta. Esse caderno de gratidão aqui, inclusive, ele mostra isso. Eu passei, são 10 anos, né, trazendo ele, foram os 10 piores anos da minha vida, eu acho. E durante muito tempo, assim, sabe, quando eu tava fazendo 40 anos, eu tava com 39,03 dias. Então eu fazia alguns desenhos, assim, sabe? A caneta mesmo, era o máximo de expressão que eu conseguia. E o que aconteceu? Chegou um momento, que foi aqui, ó, já em 2025, que eu consegui colorir. É um casulo. E eu escrevo: posso agora agradecer a mim do passado por não desistir, por buscar respostas, por buscar autenticidade. A mim agora por me abrir para o novo, imaginando antes e permitir observar o futuro. A mim do futuro por me guiar nessa criação, contribuindo com o meu olhar, de poder ver o sentido dessa existência. Agradeço por poder morrer sem morrer. Hoje, morre eu que sofre solidão, morre eu que sente ingratidão, morre eu que se vinga e que odeia. Hoje, morro para a dor do abandono, morro para a distância de mim mesma, para a escassez e para a sujeira. Morri seca, só e sofrida. Me embalsamei, me cobri e me cremei, numa jangada solta nas águas. E só quando a terra chover, de tanto chorar, me sentindo em sua saudade, eu volto a brotar. Agradeço agora por nascer sem renascer. Amante da minha própria companhia, grata por existir, livre da culpa e da mágoa, ciente da maldade que não me habita, nem me alcança. Entusiasmada para explorar e expandir minhas incríveis, ainda que comuns habilidades e paixões artísticas, decorativas e até curativas, que me levam à plenitude próspera da abundância, agora cheia de tempo, de vida, de criatividade e possibilidades, me abro à luz do sol para florescer e frutificar abundantemente. É isso. Então, a gente vai se transbordando, colocando algumas coisas que não são boas para fora, para que as coisas boas possam florescer. E a gente está justamente num movimento de inverno, né? O outono joga suas folhas fora, vem os ventos varrendo tudo isso, fazendo com que a terra absorva aquilo que não serve mais, composte essa terra, enriquecendo ela de nutrientes,
para que as novas sementes que vão cair, que já caíram dos últimos frutos, possam ser germinadas com essa nutrição. Esse momento de hibernação da semente é um momento que a gente aqui, enquanto seres humanos, a gente tem uma sensaçãozinha assim, né, de noites mais longas, é mais frio, a gente quer ficar mais na cama. E aqui no Hemisfério Sul é o nosso processo de, como se fosse o Natal, né? Natal, Réveillon, de pensar os próximos passos, de planejar os novos projetos. Então, eu quero, além disso, deixar um convite para você colocar no papel os seus sonhos. Coloca desordenado mesmo, não tenta fazer nada muito organizado, porque a mente é caótica. E se você ficar tensionando, querendo que seja organizado, você acaba prejudicando o processo. Então vai soltando as coisas ali, depois você olha para todo esse painel e aí sim você vai colocando o que é prioridade, o que realmente faz sentido, o que é possível agora com o que você tem. E aí você vai colocando isso como uma maneira de dar passo a passo mesmo em direção ao seu projeto. É agora o momento de planejar e não no final do ano. O final do ano é alto verão, é o momento de você estar colhendo frutos, é o momento que o sol está aí, a alegria está expandida, então é momento de aproveitar o projeto. Infelizmente a gente vive um calendário gregoriano nórdico, né, que foi do hemisfério norte, então a gente vive um ciclo errado aqui no hemisfério sul. Então, se eu posso deixar aí, além do convite de você se derramar numa escrita terapêutica, caótica, criativa, que você possa realmente encontrar um caminho para se organizar. Quando eu fazia mentorias, eu falava para as pessoas, tem um método que não foi eu que criei, mas que ele é muito bom. Não para você seguir certinho, mas para você ter um norte, porque muitas vezes no meio do caminho você vai precisar recalcular rota e às vezes recalcular destino, porque às vezes você vai andando, caminhando, tal, quando você chega ali você fala, não gostei, não quero isso. E agora o que eu faço? Recalcula e tá tudo bem, porque o processo da vida é isso, é a gente se melhorar, a gente evoluir, a gente reconhecer aquilo que não serve mais. Eu mesma me vi muitas vezes fazendo coisas para provar para os outros que eu podia, que eu era capaz, que sim, eu tinha razão, que eu estava certa. Até que eu deixei tudo isso para trás e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse caminho aqui que está sempre nos bastidores da minha vida, mas que na verdade tem que ser o grande protagonista. Então, é isso. Nesse momento, o protagonismo da minha vida é organizar o meu projeto e dividir com vocês esse processo de autoconhecimento, que foi um chamado espiritual. E eu espero que você aproveite muito disso e possa fazer disso realmente um movimento de cura para você, tá bem? E eu gostaria muito de saber como tá sendo. De repente você volta aqui e me conta depois alguma coisa que te deu de insight. Me conta agora se você tem o hábito de escrever ou não. Eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas, mais íntimo, dos grupos, seja aqui dos comentários, seja lá no Instagram. Meu Instagram chama-se Quem Preencheu o Meu Vazio, não é o mesmo nome aqui do canal. Então quem quiser me seguir lá e ter uma conversa mais de perto, tô aqui, tá bem? Que seja aqui também. Bora junto, me dá aqui a mão, te arrancar dessas lamas, se você estiver nelas, pra gente poder melhorar esse mundo, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente começa pela gente. Então é isso. Eu tô aqui pra deixar isso. Se fizer sentido, que bom. Se não fizer, desculpa, tá? Até o próximo vídeo. E agora como é que a gente vai fazer pra descer aqui desse negócio aqui cheio de tralha na mão? A gente faz o seguinte, a gente joga. Ficou todo mundo bem aí? Desamarra a mochila, que estava aqui como suporte de celular. Aí depois a gente se joga. Não, peraí que eu vou descer de... Senhora de quase 50 anos para descer. Aí, ó, ficou tudo bem com eles. Agora eles vão para dentro da mochila, que nós vamos para casa. Que hora é essa? Tomar ali um lanche. Não é mesmo? Eu trouxe para cá só para fazer as coisas para vocês. Porque antes eu sentei aqui, ó, um pouquinho. E fiz tava aqui sentada no pé da árvore. Antes preenchendo meus caderninhos.